Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, eu sou o professor. Hoje a gente vai ter uma aula de ácidos inoxidáveis ferríticos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já chegou aqui agora, ou você que já acompanha o canal, para deixar um like nesse vídeo que me ajuda muito aqui a continuar produzindo esse conteúdo. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje, a gente vai ver a segunda classe aqui de ácidos inoxidáveis do nosso grupo geral de ácidos inoxidáveis, que são os ácidos inoxidáveis ferríticos. E como o nome já diz, os ácidos inoxidáveis ferríticos, eles têm ali uma base de uma estrutura ferrita, né? Eles são classificados como os ferríticos, os ácidos inoxidáveis cuja composição situa-se à direita do campo austenítico no diagrama ferro-cromo. Se estou trabalhando aqui com o diagrama ferro-cromo, né? Esse que não é o carbono, à direita do campo austenítico é quando eu tenho aqui a minha fase ferrita. Ou, de forma mais exata, no diagrama ferro-cromo-carbono, que é quando eu estou considerando também o efeito de carbono dentro da minha estrutura, né? Esse aqui é o meu diagrama ferro-cromo-carbono. E a partir desse ponto aqui, ó, de, sei lá, 13% de cromo, eu consigo ver que eu começo ali a ter pelo menos um campo bifásico e depois um campo monofásico. O que é curioso aqui do grupo aqui dos meus ácidos inoxidáveis ferríticos? Que vocês podem observar que quando eu estou aqui nesse campo bifásico, entre 13 e, deixa eu ver, aproximadamente 20% de cromo, é muito fácil eu estar dentro de um campo bifásico austenita mais ferrita. Então, o que acontece aqui? Eu posso ter tanto a fase gama quanto a fase alfa. E se eu estou realizando um processamento do meu ácido inoxidável, né, aqueci ele aqui aproximadamente 1.000 graus para tentativa ali, né, de austenitizar ou então de fazer um tratamento térmico do meu material, né? Acima de 800 graus Celsius, se eu cheguei aqui acima de 800, eu vou estar ali com uma fase austenita. E por um acaso ali eu tenho um resfriamento, vou ter o resfriamento, obviamente, e como esse aço ele é muito temperável, porque ele tem uma grande quantidade de elementos de liga, eu vou ter uma facilidade ali dessa austenita em virar martensita. Então é muito comum, né, se eu não controlar bem o meu processamento, de na verdade os meus ácidos que eu estou chamando ali de inoxidáveis ferríticos, ele ser um ácido, por exemplo, martensítico, né, mais ferrítico. Então ele vai ter uma porcentagem de ferrita e uma porcentagem de martensita. A gente vai ver isso aí melhor quando a gente estiver falando, por exemplo, quando a gente estiver mostrando aqui o diagrama de chapa, que a gente vai ver que ali eu tenho uma grande facilidade de estar formando, de alguma maneira, a martensita. Aqui, por exemplo, que é o aço 430, né? Vamos aqui já olhar os ácidos gerais que a gente tem dos ácidos ferríticos. O 430, por exemplo, que é um 17% de cromo. Se a gente olhar aqui o 17% de cromo, ele pode ter aqui até 50% aproximadamente de 30% a 50% de austenita, quando estou aquecendo ele acima de 800 graus Celsius. Então, ele pode tranquilamente ter martensita depois ali durante a estrutura dele. Quais são os principais ácidos ferríticos? E como que depois a gente vai ver que a gente evita isso, né? Eu tenho alguns tratamentos térmicos que eu garanti que eu vou ter uma matriz bem ferrítica. Eu tenho aqui os ácidos oxidáveis martensíticos desse lado, aqui eu vou ter os ferríticos. E por esse outro lado aqui eu vou ter os duplex, né? Que são os ácidos ali austeníticos ferríticos. Quem são os meus ferríticos? O 430 é o básico, 17% cromo, uso geral. Eu tenho aqui o 12% cromo com titânio, né, utilizado para alta temperatura, exaustão de automóvel. Eu tenho aqui o que a gente chama de estabilizados, a gente já vai ver um pouquinho melhor o que são os estabilizados. Eu tenho aqui o 434, usado muito para corrosão sob tensão, por causa aqui da adição de molibdênio, né? Aqui eu estou adicionando mais molibdênio, eu estou melhorando a questão da corrosão sob tensão. Molibdênio titânio, baixo carbono, estabilizado. Essa parte de estabilização aqui é exatamente para a gente evitar a formação do, né, M23C6, que é o carboneto de cromo, que ele acaba ali prejudicando, empobrecendo o meu material de cromo, e esses elementos eles ajudam a evitar a formação desse precipitado, que acaba atrapalhando o meu material em termos de corrosão sob tensão, ele acaba fragilizando o meu material de maneira geral. E quando a gente vem olhar aqui, essa aqui é uma outra tabela, uma outra forma de representar, mas também a gente está falando dos ferríticos, a gente viu isso aqui na nossa primeira aula. Em termos de aplicação, os ferríticos, de maneira geral, eles têm boas características de resistência à corrosão, principalmente quando estou falando em corrosão sob tensão, porque ele já vai ter ali uma elevada tenacidade, principalmente quando eu estou comparando com o martensítio, né? Já tem uma base ferrítica.
E como ele não tem níquel, ele tem ali uma melhor resistência ao enxofre, em elevadas temperaturas, quando tem ali uma atmosfera que tem enxofre. Então, muitas vezes eu posso utilizar o ferrítico ali em comparação com o austenítico, principalmente porque muitas vezes o austenítico ele é muito caro e algumas aplicações, principalmente as normais, o ferrítico ele não vai ter alteração nenhuma em relação ao austenítico em termos de propriedade de corrosão. Então, algumas propriedades específicas, como ali a parte do enxofre em elevadas temperaturas, ele vai ter até uma propriedade um pouquinho melhor que o austenítico, mesmo tendo ali um preço menor. Quais são alguns problemas desse aço aqui de maneira geral? Ele apresenta uma dificuldade ali em ser soldado, ele não tem uma boa soldabilidade, né? Assim como o martensítico, soldabilidade, assim como o martensítico, ele não tem uma boa soldabilidade, porém, eles são mais baratos ali, como a gente tinha falado, que os austeníticos. Então, em condição normal, eles acabam ali sendo uma opção aos austeníticos que são um pouco mais caros. E por que ele não tem por que a soldabilidade dele ali é uma coisa problemática? Quando a gente está soldando esse tipo de aço, ele vai ter uma alteração muito grande na zona afetada pelo calor, ou zona termicamente afetada. Ele vai ali gerar o crescimento do grão, ele pode gerar precipitação no contorno desse grão, o que pode comprometer ali a tenacidade. Então, por isso, né, por conta dessa precipitação que é gerada, que acaba trabalhando tanto a tenacidade quanto a resistência ali à corrosão, a gente utiliza os elementos estabilizadores. Vamos olhar aqui esse fluxograma. Esse aqui é o 430, utilizado aqui para talheres, baixelas, fogões, pias, moedas. Se eu tiro carbono, tiro cromo e adiciono titânio, elemento estabilizador, né, eu vou ter ali os aços que são aplicados, por exemplo, ao sistema de escapamento. Aqui, se você olhar, o titânio ele tem que ser maior ou igual que 6 vezes a quantidade de carbono. Por que eles colocam esses 6 vezes aqui a quantidade de carbono? Para manter uma relação ali de titânio e carbono, para que eu tenha um precipitado de carbonito de titânio, ao invés de eu ter o precipitado ali, né, do cromo, 23C6, que é o elemento prejudicial. E por isso que eu chamo que esses elementos eles são estabilizadores. O titânio, por exemplo, é um. O nióbio aqui também é um outro elemento estabilizador. Nesse caso aqui, ó, quando eu estou adicionando molibdênio, titânio e nióbio, vou melhorar o quê? Eu vou melhorar melhor resistência à corrosão por pits, caixas d'água, aquecedor de calor, tubos evaporadores. Por quê? Porque aqui eu já estou controlando essa questão da corrosão por pit, que é o problemático quando eu tenho ali é, a precipitação desses carbonetos. Aqui nesse caso, adicionei titânio, que é estabilizador, adicionei nióbio, que é estabilizador. Aqui, ó, melhor resistência à fluência de altas temperaturas, também utilizado em sistemas de escapamento de automóveis. Componentes do sistema de automóveis também, esse aqui que é o estabilizado. Então, de maneira geral, a gente consegue observar isso. Aqui eu tenho uma microestrutura de um aço ferrítico com o 409, né, ele foi estabilizado com nióbio e titânio após a laminação. Esse aqui é o carboneto que foi precipitado e a gente consegue observar ali dentro da estrutura do aço ferrítico. Agora, voltando aqui para a parte do diagrama de Chapman, que a gente estava falando da dificuldade de eu ter uma estrutura totalmente ferrítica, se vocês olharem aqui, olha aqui um aço com uma quantidade de cromo equivalente bem elevada. E se vocês olharem essa linha aqui, essa aqui é a minha linha que me diz que eu vou ter uma estrutura 100% ferrítica. E se vocês observarem, quanto maior o meu cromo equivalente, mais fácil é que eu ter uma estrutura 100% ferrítica. Porém, é muito fácil aqui numa estrutura de 16 a 20%, eu estar aqui dentro dessa estrutura aqui, ó, que eu estou dentro do grupo que teoricamente é o grupo do ferrítico, que é esse grupo aqui, mas eu tenho aqui, por exemplo, 80% de ferrita. Então, o que está tendo aqui? Eu posso estar tendo martensita ou eu posso estar tendo austenita. Se vocês olharem aqui, a quantidade aqui, por exemplo, desse que tem 14% cromo, ele já está aqui basicamente 60% de ferrita. Então, normalmente, o que eu faço para eu processar, para eu evitar que eu tenha ferrita ou para eu garantir que eu tenha uma estrutura que seja 100% ferrítica? Então, o que eu faço? Eu vou ter aqui o meu aço, normalmente o tratamento que eu trabalho com ele, eu vou realizar uma solubilização ou um recozimento seguido de revenimento ou alívio de tensões na faixa de 750 graus Celsius. Por quê? O que acontece nessa faixa de temperatura de maneira geral? Se eu tenho uma estrutura aqui que ela era austenita, né, mais ferrita, ou martensita, mais ferrita, quando eu estou adicionando aqui, né, tempo
temperatura mais tempo, o que vai acontecer? Essa martensita aqui, ela vai tender a se decompor para formar a ferrita, né? A condição de estabilidade. Se eu estou aqui na condição de estabilidade, eu vou formar o quê? Quem é a minha condição de estabilidade em baixa temperatura? Ferrita mais, né, o meu carboneto ali, né, que é o 23C6. Obviamente, se ele está estabilizado, ele não vai formar esse carboneto. Mas esse diagrama aqui, ele não considera isso. Ele está considerando para formar esse carboneto. Então, processo termicamente ativado de fusão, eu vou ter ali uma decomposição, seja da minha austenita ou da minha martensita, em ferrita mais os meus carbonetos. Então, eu vou garantir ali que para ácidos acima de 12%, né, 750 graus Celsius, eu vou estar mais ou menos nessa região aqui, eu vou estar dentro do meu campo bifásico, mas com uma elevada temperatura para o processo ocorrer. Eu vou garantir ali que eu vou ter uma estrutura praticamente ferrítica com esse tratamento, que eu vou decompor ali qualquer tipo de estrutura metastável que tenha sido formada e que eu não gostaria que tivesse sido formado. Então, aqui, ó, os ácidos inox ferríticos, eles apresentam aqui elevadas temperaturas de transição. Por conta disso, eles não são indicados também para serviço criogênico de maneira semelhante ao que a gente tinha visto para os martensíticos. E um ponto importante, que foi o ponto por que eu coloquei esse diagrama aqui para vocês, é para a gente ver um tipo de fragilização que é comum nesse tipo de aço inoxidável, que é o ferrítico, que é a fragilização a 475. A tenacidade dele aqui ela pode ser comprometida se eu tiver um aquecimento aqui entre 400 e 550 graus Celsius. Por quê? Entre 400 e 550 graus Celsius, aqui aproximadamente 475, eu vou estar entrando mais ou menos no campo onde eu vou estar formando ali o meu alfa mais alfa-linha. Esse aqui é só um diagrama ferro-cromo, obviamente. Mas se eu pegar um diagrama ferro-cromo-carbono, eu vou ver que nessa região de temperatura eu vou ter a possibilidade de formar o meu alfa-linha. E esse alfa-linha, ele fragiliza o meu material. Eu perco aqui a resistência dele à tenacidade. Esse gráfico aqui, ó, está mostrando a energia absorvida do ensaio Charpy. Eu tenho aqui que o meu material, aqui eu tenho temperado e depois pré-envelhecido, ó, feito o tratamento 475, da energia absorvida 80 graus Celsius de aço ferrítico. Inicialmente foi temperado em 1000 graus Celsius, depois pré-envelhecido a 650 graus Celsius. Então, nessa temperatura, quando eu dou tempo e temperatura, né, nessa região, eu vou ter a precipitação desse tipo de fase, a alfa-linha, que ela é uma fase fragilizadora. Então, o que acontece? Essa fragilização ela vai ser ocasionada ali pela transformação de fase, né, nessa região de miscibilidade, a gente chama isso aqui de região de miscibilidade, dessa fase alfa-linha, e esse fenômeno ele é reversível. Né? Ele é um fenômeno que acontece nos meus ácidos ferríticos, mas ele é reversível. Como que eu faço? Como que eu resolvo ele? Eu pego, aqueço meu material aproximadamente 600 graus Celsius, porque em 600 graus Celsius eu não vou ter mais essa fase alfa-linha, eu vou dissolver essa fase, vou formar sua fase alfa, e depois eu faço um resfriamento rápido. Então eu vou evitar que eu precipite, que eu nucleie ali essa fase alfa-linha, que é uma fase deletéria para o meu material. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Será um prazer tirar para vocês. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo e dê uma olhada no nosso programa de membros. Você pode ter acesso a conteúdo exclusivo por apenas R$ 5. Vejo vocês numa próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.